distribuída, um pouco do que o Thiago já mencionou, a gente se deparou com um problema a ser resolvido, né? E aí por isso aí eu vou chegar na conexão de como que a gente aterrizou na parceria com a iGreen. O problema que a gente estava enfrentando era o seguinte: nossas usinas se conectavam num ritmo muito rápido e a gente precisava de muito cliente para encher essas usinas e rápido. Clientes rápidos são clientes pequenos, porque como o Thiago mesmo falou, e ele assinou o primeiro contrato dele lá do apartamento dele, poderia ser um apartamento, uma pequena residência, uma pessoa que mora sozinha. Para você encher a planta, você precisa de muitos clientes, a gente estava conectando planta numa velocidade muito rápida. E aí a gente, até falando um pouco da conexão de plantas, hoje a gente tem 43 plantas em operação e até o fim do ano a gente chega a 100 plantas. Para ser mais exato, 103 plantas até o fim do ano. Então o objetivo aumentou, né? A gente veio para o segundo ciclo de investimentos, o objetivo foi aumentado, a ambição aumentou e a gente tinha esse desafio de captação de clientes que quisessem gerar energia através das nossas plantas num modelo muito novo, como o modelo de geração distribuída nesse modelo de compartilhado. Chama de compartilhado porque os mesmos clientes compartilham uma planta. É como se você tivesse alguns painéis daquela planta dedicados para a sua residência ou para o seu comércio. É exatamente isso. E aí, como o Thiago descreveu, você gera aquela energia no nome de quem assinou o contrato e abate o consumo que ele tem na unidade consumidora. E a gente tentou essa captação de diversas formas. A gente fez o marketing tradicional, marketing digital, a gente assinou diversas parcerias com empresas que já tinham cliente no varejo, né, clientes pequenos, mas a gente estava com uma dificuldade de fazer isso de uma maneira escalável, né, de uma maneira que pudesse ser rapidamente escalada, cada vez com um componente de tecnologia maior, até que a gente foi apresentado para o Thiago, e eu me lembro exatamente como se fosse hoje a conversa que a gente teve, onde o Thiago começou a descrever o que eles estavam fazendo, e em menos de 5 minutos de reunião eu já comecei a trocar algumas mensagens com os diretores que trabalham no meu time, e rapidamente eu disse para eles que a gente precisava se unir a esse pessoal, porque eu tinha entendido ali naquele momento que a gente conseguiria juntar o melhor de dois mundos, que é, de um lado, a capilaridade, a velocidade, a eficiência e os incentivos de uma estrutura desse marketing mais fragmentado e multinível, com um produto perene que vai ser consumido durante décadas e que a gente pudesse fazer essa conexão de uma maneira muito simples, usando tecnologia, com a pessoa ali na ponta, né? E eu tenho certeza que o Thiago, quando ele assinou o contrato, ele assinou por quê? Porque é a irmã dele que ofereceu para ele, e ele mesmo disse isso. Mas, no fundo, quando você tem uma rede de licenciados que cada um tem a sua rede de confiança, você faz exatamente isso numa escala regional ou micro-regional, e por isso cresce muito rápido. Porque são pessoas que confiam em você, que acabam gostando desse modelo, confiando que aquilo vai dar certo, e você rompe essa barreira da confiança e aí você consegue quebrar um pouco dessa inércia de entender uma coisa tão nova quanto essa. E aí, quando o Thiago explicou isso e eu vi o que eles estavam fazendo, olhei um pouco dos números, as coisas aconteceram muito rápido. Eu chamei o Thiago, o Henrique, que trabalha para mim, estava em Uberlândia, foi um acaso, aquelas coisas do acaso. E o Henrique visitou a operação da iGreen. Na semana seguinte, o Thiago já estava aqui em São Paulo. A gente conheceu todos os executivos da Comerc, o fundo que tinha investido na empresa que eu estava tocando. E a partir daí a gente começou a discutir uma parceria que seria benéfica para os dois lados, que culminou aí numa participação nossa na iGreen. E esse foi um atestado aqui do quanto a gente confiava no modelo, porque a gente queria fazer parte daquilo. A gente achava que aquilo se encaixava perfeitamente com o que a gente estava fazendo e a gente tinha certeza que a gente tinha para oferecer o que o Thiago precisava na iGreen, que é trazer também um pouco dessa visão do setor, dessa gestão que a gente faz específica do balanço energético,
Também tem um componente de tecnologia que a gente estava trazendo para a mesa, então casou muito bem e em pouco tempo a gente fechou a nossa parceria. De lá para cá, as coisas andaram muito rápido, a gente vem escalando nosso volume e carteira de clientes de uma maneira muito rápida, mas o nosso objetivo é muito ambicioso. A gente tem, o Thiago mencionou aí 50 mil clientes na iGreen como um todo, uma boa parte disso já está na nossa operação aqui dentro da Comec GD, mas a gente quer chegar no final do ano com pelo menos aí 200 mil clientes, podendo até ser mais do que isso. Então, isso só falando nas plantas que a gente está implantando agora, a gente tem um portfólio ainda maior que vamos começar a implantar no ano que vem fora de Minas, além da parte de arrendamento de plantas, que a gente vem pegando plantas de terceiro também, para plugar esses clientes que a gente vem captando via iGreen nessas plantas. Então, o objetivo ele é muito ambicioso, mas eu confio que a gente tem aqui agora um setup bem robusto para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente precisa. A gente vem reforçando a equipe, tanto na iGreen quanto internamente na Comec. Na medida que a gente vai aprendendo mais do modelo, a gente vem investindo em sistemas, pessoas. São empresas 100% auditadas, são empresas transparentes. A Vibra é uma empresa, a Vibra e a Comec são empresas de capital aberto. A Vibra listada e a Comec não listada, mas de capital aberto, o que significa que a gente tem todo um padrão de governança necessário, né? Na verdade não é opcional, a gente tem um padrão de governança muito alto e obviamente isso se estende aí à nossa parceria com a iGreen para que a gente possa fazer isso da maneira mais profissional possível, transparente, confiável, que eu acho que é uma coisa que a gente também consegue agregar bastante. E por fim, também não vou me delongar muito, eu queria dizer que GD é a ponta de lança, é o primeiro produto, mas a gente começou a acelerar a discussão de novos produtos e a gente já incluiu um segundo produto, que é a Conexão Livre, que é a migração do cliente do Mercado Livre. Isso está começando agora e a gente tem uma série de outros produtos que a gente pode colocar aqui no escopo da parceria, citando entre eles aqui, por exemplo, telemetria para medir consumo específico de determinados equipamentos, seja residencial, seja industrial, seja comercial. Né? De repente você tem uma padaria, você quer entender o padrão de consumo daqueles equipamentos que você tem, até para decidir qual a melhor forma de otimizar aquilo ou de trocar. Então a gente tem um produto que é a telemetria, que é facilmente plugável ali num estabelecimento para você poder fazer esse monitoramento em tempo real e a gente consegue ver isso aqui e fazer essas análises. Por exemplo, redução de pegada de carbono, isso também não só para a indústria e para o comércio, que já tem uma pegada bem forte, mas também depois migrando isso para residências. Então, o ponto aqui é que tem muita coisa que a gente pode e vai incluir no escopo da nossa parceria. E como eu falei, como é que se estruturou para ser essa plataforma integrada de diversos negócios e produtos. E à medida que a gente entender que isso tem um fit com a penetração e capilaridade da parceria, que a parceria com a iGreen pode trazer, obviamente a gente vai incluir isso no escopo, que faz com que a atratividade para quem está ali na ponta, construindo a sua carteira, ela aumente bastante. Então, com isso, eu vou fechar. Eu só queria agradecer mais uma vez aqui ao Thiago e ao Felipe, e vou reiterar aqui algumas palavras que eles falaram. Eu, apesar de ter uma trajetória bem diferente aí e ter seguido aí por um lado mais corporativo, eu sempre também me pautei muito pelas relações pessoais.